Sabe aquela imagem clássica da empresa, com o chefe lá no topo da pirâmide? E se a solução para ter uma equipe mais ágil, mais inovadora, fosse justamente derrubar essa pirâmide? É isso mesmo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia que está redesenhando o mapa do poder nas empresas, a tal da gestão horizontal. Olha só esse contraste. De um lado, o que a gente já conhece de core salteado, né? O jeito antigo. O comando vem de cima, a decisão desce, o poder fica concentrado lá no topo. Do outro, um jeito totalmente novo de pensar. As decisões são em grupo, o poder é dividido entre todo mundo. É basicamente a diferença entre receber uma ordem e participar de uma conversa. E é exatamente aí que a gente vai entrar. Beleza, mas na prática, o que significa inverter a pirâmide? Vamos começar do começo, então. O que é, afinal de contas, essa tal de gestão horizontal? A ideia central é bem simples, na verdade. A gestão horizontal, que alguns chamam até de gestão democrática, desmonta aquela velha noção de que o poder tem que ficar concentrado numa pessoa só, lá em cima. O grande objetivo aqui é dar mais autonomia para o time, sabe? É garantir que a voz de todo mundo tenha o mesmo peso na hora de tomar as decisões importantes. E aqui, olha, tá a virada de chave talvez mais importante de todas. O papel do líder muda completamente. Ele deixa de ser aquele chefe que só dá ordens, que fica num pedestal, e vira um facilitador. A função dele não é mais dizer façam isso, mas sim perguntar o que está atrapalhando vocês e, bom, tirar os obstáculos do caminho para a equipe poder correr livre. Mas claro, não é só estalar os dedos e tudo funciona. Para esse modelo parar de pé, para não virar bagunça, ele precisa de uma base muito sólida. Existem 3 pilares, 3 fundamentos que são inegociáveis. E que pilares são esses? Vamos lá. O primeiro é a voz ativa. Ou seja, todo mundo tem não só o direito, mas o dever de dar ideia. Opinar não é opcional, é parte do trabalho. Segundo pilar, transparência total. Finanças, metas, problemas, tudo aberto. Afinal, como é que alguém toma uma boa decisão sem ter a visão do todo, né? E por último, o terceiro pilar, uma cultura de confiança. É trocar aquele microgerenciamento chato pela responsabilidade dividida. E o mais importante, um não existe sem o outro. É um tripé. Certo, mas por que uma empresa se daria a todo esse trabalho? É uma mudança gigantesca. Bom, a resposta está nas recompensas. Vamos dar uma olhada nos benefícios que esse modelo pode trazer. E olha, as vantagens são enormes. Pensa bem, mais gente dando ideia resulta em uma colaboração muito mais forte. Um sentimento de que o projeto é nosso. Menos chefes para aprovar cada passo. Isso significa mais agilidade, processos que andam muito mais rápido. E talvez o principal, quando as pessoas se sentem seguras para arriscar, a inovação vira rotina, não um evento especial. O resultado final? A empresa vira um imã para talentos, um lugar onde as pessoas não só querem entrar, mas querem ficar. Mas, vamos com calma. É super importante a gente ter uma visão completa. Esse modelo não é nenhuma bala de prata, não é uma solução mágica para tudo. Pelo contrário, exige um nível de maturidade tanto da equipe quanto da liderança que é altíssimo. E sim, existem perigos e riscos bem reais no caminho. E as armadilhas são sérias. Por exemplo, se todo mundo é responsável por tudo, no fim do dia, quem é que responde pelo resultado? Essa ambiguidade pode virar um caos. Outro ponto, decidir tudo em grupo pode ser lento. A busca pelo consenso pode paralisar a empresa. E sem um líder facilitador muito bom, a tal colaboração pode virar só um monte de reunião que não leva a lugar nenhum. Para a gente visualizar isso melhor, que tal um exemplo prático? Vamos imaginar uma historinha, o conto de 2 agências de publicidade, para ver como esses 2 modelos funcionam na vida real. Primeiro, a agência vertical, a tradicional. O diretor de criação, o chefão, tem a ideia. A equipe, que é super talentosa, só abaixa a cabeça e executa. E aquela ideia incrível que o estagiário teve, fica na gaveta, nunca chega a ser ouvida. É um potencial jogado fora, né? Agora, vira a chave. Vamos para a agência horizontal. A mesma equipe, o mesmo estagiário, só que aqui a ideia daquele estagiário não é ignorada. Pelo contrário, ela vira o ponto de partida. Todo mundo senta junto, debate, melhora, contribui. O resultado que sai dali não é a ideia de uma pessoa, é a ideia da equipe. E, vamos ser sinceros, quase sempre o resultado é muito, mas muito superior. Tudo isso nos leva para a parte final da nossa conversa, que foca na peça talvez mais crítica de toda essa mudança, o líder. O que acontece com a figura do chefe nesse novo mundo? E aqui,
cabe uma pergunta fundamental e talvez a mais difícil de todas para quem está na liderança. Qual é o maior desafio na hora de fazer essa transição, de deixar de ser o chefe para virar um facilitador? A resposta, no fundo, é sobre desapego. O valor do líder muda radicalmente. Não é mais sobre ter a última palavra, sabe? O valor dele passa a ser a capacidade de montar a melhor equipe possível, de construir um ambiente onde as melhores ideias vençam, não importa de quem elas venham. É uma analogia poderosa essa. O líder deixa de ser um supervisão de tarefas, aquele que fica de olho em quem está fazendo o quê, e se torna um arquiteto do ambiente de trabalho. A função dele é projetar o espaço, as regras, a cultura, para que a equipe consiga dar o seu melhor. Então, no fim das contas, é importante entender. Gestão horizontal não é anarquia, não é falta de ordem. É um outro tipo de ordem. Uma ordem construída em colaboração. É um modelo que faz muito sentido em áreas como tecnologia, criação, startups. Lugares onde o cérebro das pessoas é o ativo mais valioso. E isso muda completamente a pergunta que a gente faz no dia a dia. A questão deixa de ser quem manda aqui para se tornar como é que a gente constrói a melhor solução juntos.